Olá, pessoal. Hoje o nosso convidado é o professor Renato Beltrão. Ele é um especialista em gestão de projetos, engenheiro por formação, mas um apaixonado pela gestão de projetos. Além de ser um profissional extremamente bem-sucedido, com atuação aqui no Brasil e em diversos outros países, ele também é um entusiasta da causa. Tanto que trouxe para Paraíba o capítulo do PMI, do qual é presidente, e também vai ser um dos temas aqui que nós iremos tratar. Renato, muitíssimo obrigado por você ter aceito aí o convite, de estar compartilhando um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Boa noite, Ronaldo, tudo jóia? Não, eu que agradeço o convite, eu fico lisonjeado de estar participando aí dessa entrevista aí com você, né? Participei conheço um pouco da tua carreira profissional também, então acho que pode ser um bate-papo bem legal aqui, né? E fico à disposição das perguntas e espero contribuir aí o máximo possível. Obrigado. Mas, Renato, a gente quer começar justamente tratando sobre esse capítulo do PMI, né, do qual você está à frente aqui na Paraíba, você estava aí compondo um grupo que trouxe esse capítulo aqui para o nosso estado. Queria que você falasse um pouco sobre quais os benefícios de se ter um capítulo do PMI aqui na Paraíba, o que é que ele traz de vantagem para os profissionais, para a empresa aqui da nossa região, do nosso estado. Tá, perfeito. Se você me permite, Ronaldo, eu queria só voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco da história, um pouco do porquê da ideia de se ter o capítulo aqui na Paraíba e trazer os benefícios de se ter o capítulo aqui na Paraíba. Então, você falou, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecânico, mas há um tempo não atuo como engenheiro, né? Atuo no gerenciamento de projetos hoje, né? Tenho uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos, a gente atua no Brasil inteiro, inclusive em alguns países fora do Brasil, aqui na América Latina. E realmente eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pela profissão. É aquele negócio, sabe, Ronaldo? Sabe aquele que a vida leva a gente por um caminho, né? E a gente tem que saber escolher esse caminho, saber dizer sim quando a vida começa a levar a gente por um caminho que a gente não escolheu lá atrás. Eu escolhi ser engenheiro por formação, mas dentro da minha carreira o mercado foi me desviando e eu fui sabendo dizer sim a esse desvio, né? Que era importante, primeiro, porque era uma coisa que me fascinava, e quando você trabalha com fascínio, o outro lado é consequência, né? Você tem um desafio ali que você encara com paixão, né? A consequência disso, a consequência de ter uma carreira profissional vencedora, você consegue potencializar quando você trabalha com paixão. E na minha carreira foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar como engenheiro, né? E ao longo dentro da engenharia eu comecei a trabalhar em projetos. E isso comecei a estudar técnicas, métodos de projetos para facilitar a minha vida, no meu dia a dia, dentro da empresa a qual eu trabalhava na época, né? E dentro desses estudos eu comecei a me apaixonar por esse caminho de gestão. E aí comecei a estudar cada vez mais isso, me apaixonando cada vez mais, até que o momento que eu tive que decidir sobre minha carreira e realmente abandonei um pouco o lado da engenharia e fui para o lado da gestão, né? E hoje vivo 100% com isso. E aí eu conto essa história porque lá em 2017 a nossa empresa não é daqui de João Pessoa, a nossa empresa não é daqui da Paraíba, é de Pernambuco. Eu trabalhava lá em Pernambuco na época e eu resolvi voltar para João Pessoa, né? E aí quando eu voltei para João Pessoa, eu precisava abrir um pouco de mercado aqui em João Pessoa, aliás, aqui na Paraíba. Eu precisava abrir esse mercado até para viajar menos, para estar mais em casa, né? A gente que é consultor trabalha muito fora de casa, viaja muito, passa mais tempo em avião e hotel do que na própria casa. Então eu tinha essa vontade de regressar para Paraíba e poder trabalhar mais aqui, né? Atuar mais aqui na Paraíba. E aí foi quando, na época que eu cheguei aqui, eu tive essa ideia de juntar esse grupo, era um grupo de amigos que eram filiados ao PMI. Eu disse, vamos se reunir para a gente falar de projetos, começar a fomentar isso aqui. Não adianta, eu costumo dizer que se fala muito, né, da resistência. Não, na Paraíba não tem maturidade ainda para trabalhar com projetos. Vamos criar esse ambiente. Não adianta ficar só reclamando, dizendo que não tem maturidade, dizendo que não é um ambiente para vender gestão de projetos aqui. Vamos encarar o problema e vamos começar a trabalhar essa maturidade do nosso estado. E aí essa ideia de trabalhar a maturidade do nosso estado juntou 6 colegas na época, que
consegui convidar para essa primeira reunião, e por coincidência era uma terça-feira, e a gente fez essa reunião. Na terça-feira seguinte já éramos 15, na terça-feira seguinte já éramos 30, na terça-feira seguinte éramos 50, e aí só foi aumentando, só foi crescendo, e a gente institucionalizou isso como terças de projeto, né? Então surgiu terças de projeto, que era um grupo de amigos que estavam falando sobre projetos, e que de repente a gente perdeu a mão disso, que viu que era um projeto muito maior do que a gente, que era um projeto que a comunidade, a sociedade aceitou. E aí o projeto ficou tão grande, de tal sorte, que já tinha encontros de terças de projeto aqui em João Pessoa e em Campina Grande, né? E o PMI viu esse movimento aqui na Paraíba e nos convidou, e a gente aceitou o desafio de estar encarando ter um capítulo do PMI aqui na Paraíba. Então, o terceiro de projeto ficou tão grande de 2017 para cá, que a gente começou a trabalhar esse processo do capítulo do PMI aqui na Paraíba, e há 2 meses atrás tivemos a homologação. Hoje nós somos capítulo do PMI. De fato, eu estou nesse momento como presidente, nesse primeiro mandato, né? E aí é bacana, porque, veja, a gente trazer um capítulo do PMI para aqui, e aí voltando para a sua pergunta, da importância disso, eu posso te dizer, Ronaldo, que, veja, é abrir um leque para aqui para o nosso estado, tanto para desenvolvimento de profissionais, que a gente deve falar um pouco sobre o profissional, né, de gerenciamento de projetos. Então, desenvolvimento desses profissionais aqui no estado. Eu lembro que até um tempo atrás, todo projeto da minha empresa, eu tinha que pegar lá os profissionais, os consultores, lá de São Paulo, né? Hoje, meus consultores, a maioria saem daqui, da região. Não necessariamente Paraíba, mas aqui do Nordeste, né? Então, eu vejo que a gente, sim, está aumentando a maturidade do gerenciamento de projetos aqui no nosso estado, e a gente está conseguindo, isso já é fruto desse desenvolvimento. Então, eu consigo ter um desenvolvimento profissional muito bom, que vai abastecer não só as empresas da região, mas vai abastecer as empresas do país como um todo, de bons profissionais oriundos do nosso estado, né? Eu posso dizer das certificações também, né? Trazer para perto da comunidade a possibilidade de ter certificações internacionais, né? O PMI é o maior instituto de gerenciamento de projetos do mundo, né? Ela está mais de 180 países, né? Então, trazer ele para cá, para Paraíba, eu costumo dizer que assim, a gente está trazendo o mundo para dentro da Paraíba, né? Mas, Renato, e para as empresas? Qual é o benefício de ter esse capítulo do PMI aqui? Eu entendi que que se a gente tem profissionais certificados, melhor capacitados para a gestão de projeto, é uma coisa positiva, mas para as empresas, qual é o grande benefício da gente ter esse capítulo aqui no estado da Paraíba? Então, de fato, eu diria, se eu fosse elencar, um principal benefício é ter profissional desenvolvido, mas mais do que isso, né? Assim como eu falo que ter profissionais desenvolvidos, você tem informações globalizadas também, né? O PMI é a maior detentora de pesquisas de projetos no mundo, né? Ela estuda o que acontece de projetos, dados de perdas em projetos, a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Então, você está próximo de um instituto desse como empresa, você vai ter dados na sua mão, né? Para tomar decisões de forma mais exata, né? Então, eu diria que, se eu fosse elencar mais uma vez, aproximar, o PMI consegue aproximar o mercado dos bons profissionais. Eu acho que isso é o principal, sabe, Ronaldo? Você conseguir fazer essa aproximação do mercado, que são as empresas, com os bons profissionais. Eu acho que o PMI consegue fazer isso de forma muito positiva. A gente falando aí um pouco, evoluindo um pouco dentro desse assunto, né? Para se ter uma estrutura de gestão de projeto dentro das empresas, o caminho talvez mais curto é ter um escritório de projetos, mesmo que seja inicialmente pequeno e ele vá ganhando corpo à medida que for ganhando expertise, e também o desenvolvimento do PMO. Porque, como você entende que esse caminho seria o caminho mais interessante para uma empresa trilhar, Renato? Vamos lá. Vou trazer um dado aqui, como eu falei, né, que o PMI ela traz alguns dados legais para a gente. Tem um dado do PMI que diz assim, que empresas com maturidade alta em projetos, ela perde
13 vezes menos do que empresas com maturidades baixas em projetos. Então, veja, a gente está falando de grana, a gente está falando de perdas altas, elevadas, porque investimento em projetos trabalha com investimentos altíssimos. Você sabe muito bem que você pega aí uma carteira de projetos aí de uma grande organização, a gente está falando de milhões de reais, né? De milhões de reais. Então, quando você imagina você ter essa oportunidade de perder 13 vezes menos. São dados comprovados, tá? Isso, eu não estou falando aqui da boca para fora, são dados comprovados pelo Instituto dentro das organizações ao redor do mundo. Então, veja, aí voltando, né? Eu trouxe esse dado para a gente balizar a nossa conversa nesse momento com esse dado. Se eu estou dizendo que eu perco menos dinheiro tendo uma maturidade mais elevada em projetos, eu preciso me desenvolver para ter essa maturidade mais avançada. E qual o principal caminho, o primeiro caminho que eu posso dizer assim para você de chegar a essa maturidade é sim através de um escritório de projetos. Mas vamos desmistificar assim, um pouco o escritório de projetos para não entender assim, por exemplo, que eu preciso iniciar um departamento cheio de gente para gerenciar projetos. Não. A primeira coisa é o seguinte, é mudar um pouco a cabeça. Assim, eu preciso gerenciar projetos de uma forma diferente. Né? E é um método que resolve isso? Nem sempre. O método ajuda. Né? Eu costumo dizer que o método nunca pode ser ator principal. O método tem que ser coadjuvante. O ator principal é o gerente de projetos. É você ter pessoas capacitadas dentro da organização para poder perder menos em projetos. Saber qual o método que deve ser utilizado. Utilizar a ferramenta correta, a tecnologia correta para aquele projeto. Então, eu diria que sim, ter um núcleo de projetos vai lhe ajudar bastante a reduzir essas perdas que eu falo. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão ser iguais de um método, que vão ver se a organização realmente está cumprindo um processo a ser seguido dentro do projeto para mitigar essa possibilidade de perda. E mais do que isso, é um setor que está de olho na ponta se aquilo que foi planejado está sendo executado da forma correta, em termos de custo, em termos de prazo, em termos de escopo. Né? Então, não adianta eu estar entregando escopo com um custo elevado daquilo que eu tinha planejado. Né? Ou não adianta eu estar entregando escopo com um tempo estourado, com um prazo estourado. Então, é uma turma ali que vai estar de olho nisso. Além de ser um guardião de um método de projetos, vai estar de olho nessa execução. Eu costumo dizer que é onde o bicho pega, né, Ronaldo? Veja, a gente planeja um projeto, mas é dentro da execução onde o bicho pega, porque é ali onde as coisas são transformadas, né? É ali onde você gasta dinheiro, é ali onde a turma está mais estressada, porque o negócio tem que acontecer e não está andando, por exemplo. Eu já tive na equipe, eu conto muito essa história, eu já tive na equipe duas pessoas que trabalhavam na minha equipe dentro de um projeto que um deu um murro na cara do outro. E aí, o que a gente faz dentro do projeto? Aliás, o que a gente faz quando acontece isso? Porque eu sou engenheiro, por exemplo, e já na minha escola de engenharia não me ensinaram não o que eu tenho que fazer em relação a isso. Não, né? Tive que me desenvolver depois em trabalhar com pessoas. Renato, você falando assim, parece que aí tem que ser uma grande corporação para poder ter um gerenciamento de projeto. E a gente sabe que aqui na nossa região, a grande maioria das empresas são empresas pequenas, mas as que a gente está se comunicando aqui seriam, digamos, empresas de médio porte para grande porte. Quando é que uma empresa pode se perceber necessitando de um escritório de projeto? Quando começa a perder dinheiro. Quando começa a olhar para os seus projetos e ver que você não consegue entregar um projeto no prazo, você não consegue entregar um projeto dentro do custo que você estimou no início, né? Você começa a ver que você precisa. E aí, só desmistificando, antes mesmo de você pensar assim, eu preciso ter um escritório de projetos, assim, isso aí é unanimidade, viu, Ronaldo? Todo negócio precisa gerenciar projetos. Independente se é para um escritório ou se você vai disseminar, por exemplo, conhecimento de projeto para que os seus setores e departamentos, às vezes é um setor, às vezes uma empresa tem um setor só e precisa gerenciar projetos. E veja, toda empresa trabalha para um crescimento. Você concorda? Nenhuma empresa trabalha para se manter para o resto da vida do mesmo tamanho. Eu não conheço, pelo menos, nenhuma empresa que faz isso. Todas as empresas se planejam pensando no crescimento ao longo dos anos, concorda? Isso. Não sei se você concorda com isso, né? As empresas pensam no crescimento ao longo dos anos e você só consegue crescer através de projetos, né? O processo
o processo da organização vai lhe fazer manter o resultado que você tem, né? É a engrenagem rodando para fazer esse resultado permanecer. Certo? E projetos são algo, é tudo novo que você vai ter que pegar e pensar e dizer assim, o que é que eu preciso fazer a mais do que eu estou fazendo hoje para que minha empresa cresça? Eu preciso aumentar minha produção, eu preciso fazer uma estratégia de marketing, eu preciso contratar um comercial mais forte. Tudo isso é projeto, são processos novos que vai ser criado. Então, eu diria que toda empresa, independente de tamanho, tem que pensar em gerenciar projetos de forma correta. Renato, e o que é que a gente poderia definir como fundamental numa pessoa para gerenciar projetos ou um PMO? Vamos lá. Se você me permite, eu diria o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma palestra que eu dou, Ronaldo, que eu falo muito sobre carreira do profissional de gerenciamento de projetos, né? Que é um pouco parecido com essa pergunta que você me fez, e aí eu só vou aumentar um pouco sua pergunta para a minha resposta ser mais clara. Vê, qual é o profissional hoje que o mercado está pedindo? Né? Qual é o profissional que o mercado está pedindo? Então, você tem aí profissionais que precisa ter iniciativa, criatividade, espírito de liderança, né? Aberto a mudanças, olhar estratégico, saber entrar dentro da organização e dizer assim, meu trabalho aqui não é o meu setor, meu trabalho aqui é um negócio da empresa. Né? Ter essa visão. É esse profissional que o mercado está querendo. E é muito parecido com as qualidades que um gerente de projeto precisa. Na verdade, eu diria que o gerente de projetos precisa ter todas essas qualidades para ser um bom gerente de projetos. Né? Um bom gerente de projetos precisa ser criativo para tomar decisões rápidas, ter iniciativa, muitas vezes, de ir lá e fazer, botar a mão na massa, ter agilidade nas decisões, principalmente. Eu costumo dizer que um gerente de projetos tem que assumir a responsabilidade do cargo, né? Tem que assumir o risco de tomada de decisão. Gerente de projetos hoje que terceiriza a tomada de decisão não paga o salário dele. Ô, Renato, a gente sempre fala, a gente sempre vê falando muito, né, que nas etapas de concepção do projeto ali, que a gente fala de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, sempre diz assim, olha, o planejamento, a gente sempre fala que que a gente tem que dedicar um tempo ao planejamento, que a gente não pode atropelá-lo, porque o planejamento é tão relevante, é tão importante na hora de você fazer a gestão de projetos. É assim, costumo dizer o seguinte, que planejar é mitigar o erro. Quanto mais você planeja, mais você aumenta a probabilidade, você diminui a probabilidade do erro, né? Porque você planejou. Isso não quer dizer que dentro do projeto você não vai errar. Eu desconheço um projeto que a gente não erre. Por melhor que seja o planejamento, vão ter mudanças, vão ter problemas na execução, né? Mas, de fato, quanto melhor o planejamento, melhor a execução. É aquilo, né? Eu costumo dizer assim, que você precisa planejar e entregar aquilo que você planejou. Costumo dizer que o gerente de projetos, muitas vezes, sabe aquele negócio que colocam nos cavalos para ele só olhar para frente, né? Da mesma forma que eu falei que o gerente de projeto tem que ter aquele olhar holístico dentro da organização, dentro do projeto ele tem que ser muito cara crachá, sabe? Tem que ser muito preto no branco. E dizer assim, eu planejei aquilo, eu vou entregar aquilo. Não, mas agora precisa fazer diferente, então vamos abrir a mudança, vamos analisar, né? Mas tem que ser muito coerente, porque parte do princípio que se você fez um bom planejamento, você não precisa se preocupar com o resultado, porque se você planejou certo, o resultado vai vir. Se o resultado deu errado, é porque seu planejamento foi errado, né? Então, planejar é importantíssimo. É importantíssimo, porém, não necessariamente é o mais importante dentro do projeto, porque se confunde muito assim de dizer, não, planejamento é muito importante, e execução? Execução ele gasta dinheiro, execução do bicho pega, execução das pessoas estão estressadas, execução está na equipe lá que precisa entregar uma atividade no dia seguinte, a moça que entregar a atividade no dia seguinte passou a noite brigando com o marido, ou passou a noite com o filho com febre, e chegou no outro dia na empresa arrasada, desmotivada, mas tem que entregar. Isso é na execução, né? E aí? Então, veja, o fato de o planejamento ser importantíssimo não tira a importância de uma boa fase de execução, de um bom controle dentro da fase de execução, né? E aí desmistificar um pouco, dizer assim, eu costumo dizer, né, que você precisa
completar 100% do seu planejamento para ir para a execução, será que eu preciso finalizar 100% do meu planejamento para ir para a fase de execução? Costumo dizer o seguinte, que o gerente de projetos que faz isso, e muitas vezes a literatura manda para isso, manda fazer isso, hoje, na verdade, a literatura está desmistificando isso, inclusive, né? Com esses métodos ágeis, está desmistificando isso. Porque, veja, o gerente de projetos que faz isso, ele está perdendo um tempo incrível dentro do projeto. Ele não precisa planejar o projeto para executar. Agora, tudo aquilo que foi executado tem que ter sido planejado. Então, lembra que eu falei de assumir risco? O gerente de projetos tem que assumir alguns riscos. Né? E quanto maior a maturidade do gerente de projetos naquele assunto do projeto, ele vai assumir mais risco e dizer assim, ó, opa, cheguei numa etapa do planejamento aqui, eu vou poder já começando a executar aqui. Ah, se der errado, não tem problema não, eu assumo o erro e volto e retrabalho, mas vale a pena aqui porque eu tenho maturidade no assunto e sei que a probabilidade de dar certo é muito alta. Então, esse tipo de decisão é importante, mas, de fato, planejar é importantíssimo. Você precisa ter um bom planejamento. Você precisa saber, ó, quanto é que vai custar o meu projeto? Qual é o tempo do meu projeto? Eu preciso de um cronograma, gente. Eu preciso ter um cronograma e dizer assim, ó, meu projeto tem começo, meio e fim. Vai começar tal dia e vai terminar tal dia. A execução vai ser exatamente daquele jeito? Não, mas eu vou ter um norte. Renato, você falou aí de metodologias ágeis, e a gente às vezes vê aí no mercado como se fosse um contraponto ao PMI. Se diz que o PMI né, as metodologias, o PMI é muito burocrática, engessa muito, são muitas etapas, tem muitos controles, e aí vem as metodologias ágeis. Você entende elas como antagonistas ou como complementares ou como aliadas à metodologia do PMI do gerenciamento do projeto? Ó, pode até soar estranho, Ronaldo, mas é completamente complementares. Completamente complementares. Veja, primeiro desmistificar, isso é um erro. Dizer que o PMI, que o PMBOK, é um guia, não é uma metodologia, é um guia. Dizer que o PMBOK é burocrático. A burocracia não está no PMBOK. A burocracia está com você se você, por exemplo, usa os 49 processos dentro de um projeto. Se você pegar e realmente usar 49 processos que tem um PMBOK dentro de um projeto, você é burocrático, né? O PMBOK é burocrático. Porque em nenhum momento o PMBOK diz que você deve usar os 49 processos. O PMBOK está ali com as melhores práticas para que você diga assim, ó, dentro do seu projeto, eu preciso utilizar isso, isso e aquilo. Né? Então, de fato, eu digo isso muito, né? Então, a burocracia não está no PMBOK, a burocracia está em você, se você usa os 49 processos. Né? A mesma coisa na irresponsabilidade de querer utilizar 100% de uma metodologia ágil dentro de um projeto que não tem, que não lhe cabe, né? Hoje, se você me perguntar, qual é a melhor metodologia para aplicar dentro de um projeto, sabe qual é a minha resposta? A que dá certo. O Renato, a gente já está se aproximando aqui do nosso final, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente tem 3 elementos que eu acho que são extremamente relevantes, né? O homem, a tecnologia e o processo. Esses 3 elementos, como é que você os enxerga aí? Eu sei que você já falou um pouco aí do homem, mas eu queria que você me sintetizasse aí esses 3 elementos, homem, processo e tecnologia. Como é que você os enxerga dentro da gestão de projetos? Vamos lá. Se você me permite, só vou mudar a ordem aí para começar dos que eu não falei ainda. Por exemplo, processo. Processo. Se eu for colocar uma frase para definir processo dentro do projeto, é mitigar erro. Mitigar erro. E aí faz. Renato, quão burocrático eu preciso ser dentro de um gerenciamento de projetos? Quanto menos maduro eu sou dentro do projeto, ou seja, quanto menos conhecimento eu tenho, menos contatos com projetos. Eu estou iniciando, por exemplo, eu preciso de processos mais robustos. Por quê? Porque o processo vai me ensinar o caminho da pedra. Se eu seguir 100% um processo, a chance de eu errar se torna menor. Ela não elimina, ela mitiga. Né? Então, eu diria, processo, mitigar erro. Né? Tecnologia, agilidade. Né? Não cabe na minha cabeça mais você estar querendo fazer cálculo de prazo, cálculo de custo na mão. Hoje a gente já tem tecnologia para calcular tudo isso para você. Fazer caminho crítico na mão, isso não existe mais. Você tem ferramentas aí que ele vai lhe dar o caminho crítico em segundos. Para que você vai fazer isso na mão? Então eu diria que a tecnologia vai lhe dar agilidade.
né? Além de dar um controle no projeto, porque você tem tecnologias aí integradas na empresa inteira e você consegue fazer os projetos se comunicarem de forma mais rápida, né? Então, se eu atualizo aqui meu projeto, eu consigo que outro setor, por exemplo, já veja essa atualização de forma imediata. Então, eu acho que é isso. Melhora a agilidade das informações, né, dentro de um projeto. E pessoas, porque pessoas eu diria que é o resultado. O projeto só vai ter um resultado bom se tiver pessoas boas ao lado dele. Então, assim, então vamos lá. Processo, mitigar erro. Tecnologia, agilidade na agilidade. E pessoas, resultado. Né? Formar pessoas para ter resultado. E para concluir aqui a nossa entrevista, né, que eu acho extremamente elucidativa aí, né, para quem está querendo entender ou até mesmo adentrar esse mercado de gestão de projetos, eu te pergunto, e o mercado está apto, está aberto a consumir a gestão de projeto aqui na Paraíba? Rapaz, Ronaldo, eu diria o seguinte, cada vez mais, e é difícil encontrar esse profissional, não é fácil, né? Eu tenho clientes aqui na Paraíba que às vezes roda atrás de profissionais aqui e não consegue, precisa trazer de fora. Então, assim, tem mercado, né? Tem mercado aqui na Paraíba, e eu diria o seguinte, que tem mercado no mundo, né? Aí eu faço um desafio aí para quem está assistindo agora, coloca aí no seu LinkedIn, se você colocar aí oportunidades em gerenciamento de projetos, se você restringir para o Brasil, você vai ficar horrorizado com a quantidade de vagas abertas para gerenciamento de projetos. Se você colocar no mundo, aí nem se fala, né? Então, assim, o mercado necessita desse profissional cada vez mais, lá na frente, porque a Paraíba, na verdade, o Nordeste ficou um pouco para trás em gerenciamento de projetos do Sudeste. Aqui agora a curva está decolando, então agora é o momento. Aproveita esse momento. Eu falo por conta própria, eu falo por mim, que tem uma empresa disso e estou sendo cada vez mais exigido dentro do Estado sobre isso, né? Cada vez mais eu tenho empresas me chamando para prestar consultoria dentro do Estado, né? Então, veja, se tem empresas procurando empresa de consultoria em gerenciamento de projetos, é porque está precisando também de profissional de gerenciamento de projetos. E é um profissional interessante, viu, Ronaldo? É um profissional que tem um salário bacana, né? É um profissional, sai uma pesquisa da Michael Page, que a média de salário de um profissional desse no Brasil, né, levando em consideração mais o Sudeste, porque tem mais oportunidades do que no Nordeste, são salários médios de R$12 mil. Né? Então, veja, é uma boa carreira, e aqui no Nordeste, agora que está decolando, eu acho que é o momento certo para isso. Renato, muitíssimo obrigado aí, né, pela sua dedicação aí do seu tempo para poder compartilhar um pouco aí do seu conhecimento e do teu entusiasmo pela gestão de projeto. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e conte sempre comigo. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado para falar sobre isso, né? Para falar sobre gerenciamento de projetos, para falar assim. E tem muita gente que diz assim, Renato, é legal te ouvir porque a gente vê paixão, porque realmente, veja aquele negócio, veja, você trabalhar com paixão, é assim, eu durmo sem preguiça de acordar no outro dia para trabalhar, porque eu gosto disso, né? É uma coisa que me dá paixão. Então, falar sobre isso e passar isso para as pessoas e conseguir conquistar alguns corações para entrar na nossa profissão, isso para mim deixa eu bastante feliz. Então, eu que agradeço, Ronaldo, o convite, fico à disposição sempre aí para bater um papo, foi um papo muito legal, né? Um papo passou rápido, porque você conseguiu conduzir aí de forma leve esse papo, foi bem bacana, e é isso aí.